Boa tarde, pessoal. Hoje o artigo é sobre antinefrina, se eu não me engano, a gente já discutiu, acho que uma ou 2 vezes. E esse artigo em questão é do começo do ano, janeiro de 2025, é um estudo chinês, em que eles vão tentar identificar o anticorpo antinefrina como potencial biomarcador de lesão mínima. Eles vão usar outras glomerulopatias para tentar justificar o anticorpo antinefrina. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a introdução, né? Então, a lesão mínima é a causa mais comum de síndrome nefrótica em crianças e em adultos varia de 10 a 15%. No artigo aqui ele põe 15%. A patogênese da lesão mínima ela não é clara. A gente sabe que tem um dano podocitário que leva à proteinúria. E antigamente, até uma década atrás mais ou menos, o que a gente sabia que as células T desempenhavam um papel importante nas lesões mínimas. Depois foi visto que alguns fatores circulantes, como a angiopoetina 4 e o CD80, eles podiam estar envolvidos também. E com o advento do Ritux, direcionado ao tratamento das células B, começou a surgir uma hipótese de que alguns anticorpos podiam também estar relacionados à patogênese de lesões mínimas. A gente sabe que o diafragma de Fender ele é considerado a última barreira de filtração glomerular, ele é formado por múltiplos compostos, incluindo a nefrina. Mas a nefrina também está presente em outras partes do nosso corpo, na medula espinhal, no pâncreas, no cérebro e até em tecidos linfóides. Então, um estudo do Cadence e os colaboradores que descobriram que a concentração urinária de nefrina em pacientes com doença glomerular estava positivamente correlacionada com a proteinúria e a gravidade do dano podocitário. Mas com a aplicação bem-sucedida de Ritux em pacientes com lesão mínima, os pesquisadores começaram a despertar para o papel do anticorpo antinefrina na patogênese da doença. Tem um estudo também, se eu não me engano, a gente até discutiu aqui, do New England de 2024, que era do Hengel, em que eles conduziram um estudo multicêntrico para analisar anticorpos antinefrina em pacientes com doenças glomerulares, que incluíam lesões mínimas, gesto primária, membranosa primária, nefrite lúpica, IgA e vasculite ANCA. E eles descobriram que o anticorpo antinefrina circulante ele era comum em pacientes com lesões mínimas. E ele parecia ser um marcador de atividade da doença mesmo. O diagnóstico de lesão mínima ele é baseado ainda em biópsia renal, porém a tentativa deste ensaio é explorar o valor diagnóstico do anticorpo antinefrina circulante. Como materiais e métodos, eles tiveram um total de 108 pacientes adultos com doença glomerular diagnosticados por biópsia e tinha um grupo controle de voluntários saudáveis de 20 pacientes, que foram recrutados nesse hospital universitário de Fujian. Entre os participantes, desses 108, 36 tinham lesões mínimas, 16 GSF primária, 20 membranosa primária, 17 nefropatia por IgA e 19, não, quer dizer, 17 por nefropatia diabética e 19 por IgA. E aqui ele põe umas coisas interessantes. Eles usaram 3 amostras, para exemplificar aqui, com algumas coisas. Ó, tem esse GFP é uma proteína verde fluorescente, que basicamente ele vai marcar em verde aquela amostra onde tem a nefrina. E esse IgG é a amostragem de onde se detecta o anticorpo nefrina. Então, por exemplo, nessa amostra A, aos nossos olhos, com muito forçar, a gente acha até que está um pouquinho vermelho, mas pelo patologista, isso aqui não cora o suficiente para dizer que tem o anticorpo antinefrina. E esse merge, ele se sobrepõe essas 2 imagens. E aqui a gente vê que não tem sobreposição de IgG com a nefrina. Igual, por exemplo, nessa amostra B, a gente vê que tem a nefrina, né, em verde, o anticorpo IgG antinefrina em vermelho, e quando se sobrepõe as 2 imagens, a gente consegue notar que algumas partes são um verde mais fluorescente do que a outra, que é justamente o depósito de IgG, que é o antinefrina. E a gente nota que nessa amostra C, a gente tem mais IgG e mais sobreposição do que na amostra B. Então, por exemplo, essa figura A teria uma imunofluorescência negativa para anticorpo antinefrina, na amostra B tem deposição de 1 para 10 e na amostra C ela é ainda mais evidente, sendo de 1 para 32. Então esse ensaio ele vai usar imunofluorescências, tá? Que usa tanto para detectar a nefrina, quanto o anticorpo antinefrina e a sobreposição dessas imagens.
Em relação à baseline dos pacientes, a gente tinha 36 com lesões mínimas, 16 GES, membranosa, nefropatia por IgA em 17, 19 e nefropatia diabética em 17. O que tem relevância estatística aqui é o nível de proteinúria, que obviamente é maior nos pacientes das podostopatias de lesão mínima e GES. Também tem relação ao nível de albumina sérica, que era menor em relação nas podostopatias do que nas demais. O nível de globulina era menor nas podostopatias e também na nefropatia membranosa. O nível de colesterol era maior nos pacientes com síndrome nefrótica aqui. O nível de triglicérides não teve relevância estatística, nem o HDL. No entanto, o LDL a gente vê que era maior tanto na lesão mínima quanto na GES. E não tem relevância estatística o nível de ureia, mas quer dizer, teve o de ureia, mas aqui na ureia era mais relevante na nefropatia diabética, assim como o nível de creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular menor nos pacientes diabéticos. Em relação ao ácido úrico, não tinha relevância estatísticas nas características dos pacientes da baseline. E aí eles usaram alguns gráficos aqui para mostrar a positividade do anticorpo antinefrina. Tinham 7 pacientes em 36 com lesões mínimas positivos para nefrina e apenas 2 na GEST. Não tinha nenhum em membranosa, nenhum em nefropatia diabética, nenhum em IgA. Eles fizeram um gráfico de curva ROC que mostrou que a área sob a curva era de 0,58, isso dava uma sensibilidade bem baixa, ali em torno de 20%, e, no entanto, uma especificidade muito alta, em torno de 98%, mostrando que quando era positivo, o exame, realmente os pacientes tinham a nefrina positiva. Como a acessibilidade era baixa, né, a gente pode ter alguns falsos negativos aqui na amostra, né. Passando para os resultados, esse estudo demonstrou que 7 de 36 pacientes com lesão mínima, dando um total de 19%, e 2 de 16 pacientes com GES, eles apresentaram resultados positivos para anticorpos nefrina circulantes. Análises adicionais constataram que 7 de 26 pacientes, dando 26,92%, tinham anticorpo nefrina positivo em pacientes com lesão mínima e proteinúria na faixa nefrótica. E aqui eles fizeram uma tabela mostrando um grupo nefrina positivo e o nefrina negativo nos pacientes com lesão mínima. O que tinha relevância estatística era em relação à proteinúria, que era 14 gramas contra 6 gramas no negativo, relevância também à albumina mais baixa, de 1,6 no grupo positivo contra 2,1 no negativo, também a hipercolesterolemia maior no positivo, de 12 contra 6 no outro. Triglicérides era maior também com relevância estatística, o HDL não tinha relevância, no entanto, o LDL era bem superior no positivo quanto em contrapartida do negativo. E tinha relevância também o nível de IgG, que era bem menor no grupo positivo em relação ao negativo na lesão mínima. Eles também colocaram os intervalos de confiança para a gente notar que o nível de proteinúria no positivo era bem maior em relação ao negativo, o nível de albumina sérico era menor também em relação ao negativo, o nível de colesterol total era maior no positivo, o triglicérides a mesma coisa no positivo, e em relação ao LDL também era maior em relação ao negativo, e o nível de IgG sérico era menor do que o negativo. O que eles correlacionaram o anticorpo antinefrina com os dados dos pacientes em lesões mínimas era que o paciente com anticorpo positivo, ele tinha relevância estatística em relação ao nível de proteinúria, a uma menor albumina sérica, também tinha relevância no maior colesterol, maior triglicérides, maior LDL, o HDL não tinha relevância, e um menor nível sérico. As outras coisas, inclusive o nível de creatinina, taxa de filtração, não tinha relevância estatística. Então, de acordo com o anticorpo antinefrina, 36 pacientes com lesões mínimas foram divididos em 2 grupos, o anticorpo antinefrina positivo, que eram 7 pacientes, e negativo eram 29. Houve diferença estatística no nível de proteinúria, albumina sérica, colesterol, triglicérides, LDL e níveis de IgG. Então, a proteinúria era mais pesada, os níveis mais altos de colesterol, triglicérides e LDL nos pacientes com o anticorpo positivo. A análise de Spearman também
mostrou correlações significativas entre o anticorpo antinefrina e certos indicadores clínicos, né, que é a proteinúria, a albumina sérica, colesterol, triglicéridos, LDL e o IgG. E 4 dos 7 pacientes com lesões mínimas e antinefrina positiva, eles tinham amostras de soros de acompanhamento disponíveis. 2 desses pacientes tinham Ritux, usaram Ritux com corticoide em baixa dose, um só Ritux e o outro apenas corticoide. E 2 desses pacientes apresentaram remissão completa e os outros 2 não apresentaram remissão, nem sequer parcial, o que pode ter sido devido ao curto tempo de acompanhamento, que foi menos de 6 meses, e ainda que eles não tivessem alcançado a remissão, a albumina aumentou e a proteinúria reduziu. O anticorpo antinefrina nesses 4 pacientes com lesão mínima, eles tornou-se negativo durante o acompanhamento, que é o que a gente vê nessa figura. Então, a gente tem 4 pacientes aqui, o primeiro deles tinha uma proteinúria bem alta de 20 gramas, com uma nefrina de 1:32, e ela negativou com 9 meses. Era um paciente que usou rituximab e prednisona. Esse paciente em laranja, ele tinha uma antinefrina de 1:10, ele negativou a antinefrina com 1 mês apenas, no entanto, ele não chegou nem a ter uma remissão parcial. E ele era um paciente que usou só Ritux. O outro paciente em azul, ele também tinha uma antinefrina de 1:10, uma proteinúria um pouco maior que 10 gramas, negativou com 2 meses, e era um paciente que também usou, assim como o amarelo, Ritux com prednisona. Esse paciente em prata, por exemplo, ele tinha uma antinefrina de 1:10 também, ele negativou com 4 meses, mas também não chegou a alcançar sequer remissão parcial, era o paciente que usou só prednisona. E aí eram só os 4 pacientes que, por acaso, eles tinham uns dados de como que eles evoluíram, mas o acompanhamento foram de poucos meses, mas igual eles falaram no corpo do texto, que eles atingiram a antinefrina negativa, alguns com remissão completa, os outros 2 sequer parciais, mas que também eles melhoraram a proteinúria, aumentaram a albumina sérica, mas ainda que não tenham alcançado uma remissão sequer parcial, ajudou a melhorar os níveis de proteinúria, mas também que não dá para tirar muitos dados disso, porque o tempo de acompanhamento foi curto e também eles não foi um estudo bem focado nisso, né, mas deixaram esse follow-up só para a gente ter um pouco de ideia desses 4 pacientes. Para explorar melhor o potencial do anticorpo antinefrina, analisou-se a expressão de IgG e nefrina usando coloração de IF dupla, que é aquele que eu mostrei, né, que eles fazem até a sobreposição dos 2 dados. E nas biópsias de lesão mínima positiva para anticorpo antinefrina, observamos a colocalização de IgG com nefrina. Ele põe também essas figuras de uma amostra do paciente que tinha nefrina, mas não tinha o anticorpo, e os pacientes que tinham anticorpo, antinefrina, que era IgG, eles coravam em vermelho e tinham essa sobreposição, que era justamente os locais onde tinha a nefrina, né. Passando para a discussão, um total de 108 pacientes com doença glomerular e 20 voluntários saudáveis foram incluídos no estudo e o anticorpo antinefrina circulante ele foi detectado. O estudo descobriu que a prevalência de anticorpo antinefrina circulante em pacientes com lesão mínima foi maior do que nos voluntários saudáveis em pacientes com GESF, membranosa, nefropatia diabética e IgA. As análises posteriores descobriram que os níveis destes anticorpos em pacientes com lesão mínima estão relacionados à gravidade da doença e ele pode se tornar negativo quando o paciente apresentar resposta à terapia. O IgG foi encontrado colocalizada com nefrina em biópsia de lesão mínima positivas para o anticorpo antinefrina, como eu mostrei nas imagens anteriores. E embora a análise da curva ROC tenha mostrado que a sensibilidade do uso do anticorpo antinefrina circulante ele era baixa de 19%, a especificidade era bem alta, em 97,8%, o que foi consistente com estudos de outros centros. Para pacientes com contraindicações à biópsia, a detecção não invasiva de anticorpo antinefrina circulante pode ter um papel no diagnóstico de lesão mínima, uma coisa que ele põe também em discussão. Tem um estudo do Che Botavera e colaboradores que usaram um método diferente, que eles usaram um imunoensaio enzimático para detectar o anticorpo antinefrina, igual esse aqui foi uma imunofluorescência, né.
e descobriram que o título do anticorpo antinefrina em pacientes com lesão mínima era maior também do que em pacientes com GESF, embora não houvesse diferença estatística entre os dois grupos desse estudo do Tiabotavera. Neste estudo, a taxa positiva de anticorpo antinefrina em pacientes com GESP foi de 12,5%, que foi próxima a daquele range lá do New England de 2014, que era de 9,46. Isso sugere que o anticorpo antinefrina ele possa ser mais usado para distinguir lesão mínima de GESF. E nesse estudo, a deposição de IgG colocalizando com nefrina foi encontrado sob dupla imunofluorescência no tecido renal de pacientes com positividade para o anticorpo antinefrina, mas o tamanho da amostra também era limitado, que era uma amostra pequena. O Hengel descobriu que as pesquisas conduziu pesquisas proteômicas em camundongos experimentais e descobriu que os anticorpos antinefrina participavam de vias de sinalização relacionadas à nefrina, levando à redistribuição da nefrina e destruindo a integridade do diafragma de fenda, e daí resultava a proteinúria. O estudo também descobriu que o paciente com lesão mínima e o anticorpo antinefrina positivo tinha proteinúria significativamente maior, o nível de albumina menor, o que sugeria condições mais graves da doença. E apenas 4 pacientes do grupo positivo para o anticorpo antinefrina tinham dados de acompanhamento no estudo, e todos eles melhoraram durante o período de follow-up negativando seus anticorpos, que foi aquela figura que eu mostrei lá, os 4 pacientes, mas 2 não tiveram remissão, né? Só melhoraram a proteinúria e negativaram o anticorpo. Mais pesquisas de longo prazo com amostras grandes são necessárias para explorar se o fenômeno observado foi devido à duração insuficiente do acompanhamento ou se a conversão de anticorpos precedeu a remissão da proteinúria também. As pesquisas do Watts e colaboradores também descobriu que pacientes com lesão mínima e anticorpo antinefrina circulantes, eles eram mais propensos a recaídas do que aqueles pacientes que não tinham a nefrina circulante. Embora tentemos explorar o valor do anticorpo antinefrina circulante no diagnóstico de lesão mínima, o tamanho da amostra desse estudo é muito pequeno, a taxa positiva de anticorpo antinefrina circulante também foi baixa, o que pode estar relacionado ao método de detecção, né, que tinha aquela sensibilidade baixa, né. Diferentes métodos de detecção precisam ser comparados para encontrar uma maneira diagnóstica adequada e como quantificar esses anticorpos adequadamente. E esse estudo descobriu que o anticorpo antinefrina circulante tem alta especificidade no diagnóstico de pacientes com lesão mínima e tem uma correlação com a atividade da doença de fato. No passado, se acreditava que a lesão mínima era causada basicamente pela disfunção das células B, porém um estudo sugere que a disfunção das células B também é um dos motivos da doença, né, produzindo esses anticorpos antinefrina que a gente viu. E era isso que eu tinha para debater do artigo, a princípio. Parabéns, Henrique, muito bom. Então, a gente abre aí para a discussão do artigo, quem quiser começar aí com comentários. Vamos lá, Mari. Pode. Eu acho que ele respondeu na discussão, mas só para eu confirmar a pergunta. Aqueles pacientes que negativaram o antinefrina, mas que não atingiram a remissão, continuavam bem proteinúricos, naquele gráfico que você mostrou. Ele não tem os dados, né, desses pacientes, por exemplo, ao final ali de 9, 10 meses, ele não tem os dados do paciente prata, o paciente laranja. Ele não tem, né? Ele só tem os dados até aqui onde que negativou. Depois disso, ele não tem. O que ele põe no corpo do texto é que eles negativaram, continuaram com os que não chegaram na remissão completa. Eles diminuíram a proteinúria que a gente vê e aumentaram. Eles não colocaram aqui nesse gráfico, mas aumentou a albumina sérica. Mas depois disso, desse tempo que eles negativaram, eles não têm dados também. Entendi. É porque pode falar. Meu primeiro pensamento foi exatamente o que ele discutiu, né? Será se não é
uma negativação do anticorpo mais precoce do que a resposta clínica, né? Que é o que a gente tem também com o antiplar, que pode negativar antes de vir a resposta, né? Aí fiquei curiosa de saber É uma desses aí. pergunta que ele deixa no ar mesmo. Era isso daí. Ah, Pode ser. interessante. Mas fica meio na dúvida, assim, mas, por exemplo, o paciente que está em prata, você vê que tem uma avaliação de 4 meses, que para a GESF lesão mínima, 4 meses é uma avaliação interessante, né? Negativa, a nefrina, mas a proteinúria mexe pouco, se for ver, né? É que tá de 10, 5, mas mexe pouco. Então, vão ficar na dúvida, né? Na verdade. Nos outros pacientes ali, o paciente que está em laranja, tudo bem, 1 mês só, pode ser isso, que nem que você falou da membranosa, né? Mas fica aí a dúvida, né? Realmente. Legal, obrigada, doutora. Demorou a proteinúria, né? O ruim é que eu tô na dúvida também aí, gente, só perguntando, né? Porque você vê aqui, o amarelo, por exemplo, ele tem um antinefrina positivo e depois ele aparece com antinefrina negativo, com 9 meses só que a proteinúria caiu, certo? Ele sai de uma proteinúria muito grande. Agora, o tempo do antinefrina negativo foi só com 9 meses que eles avaliaram? Quando ele está colocando aqui, é o mês que ele dosou antinefrina, é isso? É, isso mesmo. O mês que eles foram dosando, só que quando negativou, foi esses meses aí que parou. Porque aí você vê que nesse aqui, a gente ficou sem o antinefrina anterior, que eu acho que faltou um pouco aí, uma coisa retrospectiva, né? Não sistematizou. Então fica muito difícil a gente tirar conclusão com dado, né, gente? A gente tinha que ter uma coleta de nefrina, sei lá, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o acompanhamento de proteinúria mensal, para a gente poder entender um pouco o que foi que aconteceu. Porque nesse caso amarelo aqui, pode ser que ele tenha negativado a antinefrina com 1 mês e a proteinúria demorou a cair. Isso é uma possibilidade. Que aí, até para os outros, a gente ficaria mais seguro que é possível que mais para frente a proteinúria vai cair, né? No amarelo, no cinza, por exemplo. A antinefrina, como foi dosada bem antes do período aí. Agora, é o que a Cris falou, é estranho, porque usualmente nos casos de lesão mínima, a gente vê uma remissão muito mais rápida, né? Do que a gente vê com membranosa, por exemplo. Então incomoda. Eu não sei se talvez uma lesão mínima com perfil antinefrina positivo demore mais a remitir. Não sei responder isso ainda, mas é possível que talvez isso seja uma coisa que depois na prática a gente vai ver pelo que ele está apresentando nos casos aí. Mas faltou sistematizar, né? Legal, Lê. Só aproveitando o que você falou, que é interessante que esse trabalho é em adultos, né, Aline? Todos, né? Isso, E realmente o perfil é muito diferente do primeiro trabalho que publicaram, que foi em criança, né? Que a porcentagem de positividade foi muito maior, e as crianças com antinefrina todas, tudo bem, elas eram córtico-dependentes, mas elas respondiam, né? Então, é estranho, né? O comportamento no adulto é um outro comportamento, ou essa metodologia toda aí ainda está patinando, né? Exatamente. Guardaremos cenas dos próximos capítulos. Alguém quer fazer mais algum comentário aí do artigo? Eu fico pensando que ainda deve ter mais anticorpos para encontrar, igual foi na membranosa, né? Deve ser essa a tendência, que aí não positiva é bem específico, mas não positiva na maioria dos pacientes, é bem na minoria que ele vai positivar, apesar de ter a diferença de método que ele mesmo comentou. A gente imagina que tem mais coisa, talvez. Mas aí está muito diferente da membranosa, Maria, sabe por quê? Na membranosa, eles lançaram o ELISA e a imunofluorescência. E começaram a ter todo mundo o mesmo resultado. 70%, 80% de positividade. Verdade. Todo mundo começou a ter o mesmo resultado. E aí, a discussão é só, quem é melhor, ELISA ou imunofluorescência? Aí pronto, chegou-se o ELISA. Beleza. Aqui, primeiro, um ELISA funciona, o outro ELISA não funciona. Teve um artigo que a gente apresentou que o cara teve que potencializar, não me lembro exatamente com o quê. Eu lembro que foi bem complexo o que ele fez.
Então está diferente, porque não está conseguindo provar essa dosagem direito, né? Verdade. Mais algum comentário, pessoal? Bom, é isso, assim, na verdade, a gente vai ter que esperar realmente cenas do próximo capítulo, apesar de que a antinefrina foi colocada, assim, como um das maiores descobertas dentro da nefrologia, assim como foi o antiplá e tal, mas realmente a gente está patinando ainda, assim, nessa questão, a diferença de métodos, diferença de comportamento adulto-criança. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para melhores análises, né? Ainda está meio confuso para todo mundo, para estar sem ainda muita utilidade ainda, né? Vamos ver. Lê, você mais algum comentário aí? Não, Cris, acho que eu tô que nem você aí, pensando igual você. Beleza. Então, pessoal, valeu, assim, bom final de semana para vocês. Na outra quinta, a gente não vai fazer, tá? Inclusive, não vai ter ambulatório, mas aí a gente se vê em 15 dias, tá? Aí a gente faz a reunião. Eu passo o artigo depois. Falou? Combinado, gente. Obrigada. Beleza. Combinado, Abração. beleza, doutora. Obrigada, pessoal. Parabéns, Lineker. Obrigado. Parabéns, foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau.